Um milionário arrogante humilhou a babá grávida diante de todos. Mas a jovem esconde um segredo que pode arruinar sua fortuna. Ele achava que ela era só mais uma, mas estava enganado. O que ela revela vira sua vida de cabeça para baixo. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. O céu escuro anunciava uma tempestade quando Helena atravessou os imponentes portões da mansão dos Albuquerque. Seus passos hesitantes contrastavam com a determinação em seu olhar, enquanto uma das mãos repousava instintivamente sobre sua barriga de 5 meses. A chuva começava a cair quando ela finalmente alcançou a porta principal, carregando apenas uma mala simples e anos de segredos. O mordomo a recebeu com um olhar inquisidor, examinando-a dos pés à cabeça antes de conduzi-la ao escritório principal. O ambiente era sufocante, decorado com móveis antigos e retratos de família que pareciam observá-la com desconfiança. Em uma das paredes, uma pintura em particular chamou sua atenção. O retrato de um jovem de olhos gentis que havia sido parcialmente coberto por outras obras mais recentes. Senhorita Helena Campos, a voz grave e autoritária de Ricardo Albuquerque, preencheu o ambiente. O patriarca da família estava sentado atrás de uma mesa majestosa de mogno, seus olhos frios calculando cada movimento da recém-chegada. Sim, senhor. Helena respondeu, mantendo a compostura apesar do nervosismo que ameaçava transparecer. Suas referências são excelentes e precisamos urgentemente de alguém com experiência para cuidar de minha neta, Laura. Ricardo ajustou os óculos consultando uma pasta com documentos. Mas devo alertá-la. Esta não é uma casa comum. Temos tradições, regras rígidas e expectativas elevadas. Helena assentiu, sentindo o peso daquelas palavras. Ela sabia melhor do que ninguém que aquela não era uma casa comum. Cada corredor guardava histórias sombrias, cada cômodo escondia segredos que ela estava determinada a desvendar. A menina tem apenas 6 anos e perdeu a mãe recentemente. Ricardo continuou, seu tom não demonstrando qualquer emoção. Ela tem se mostrado difícil. Desenha coisas estranhas, fala sozinha, menciona ver pessoas que não existem. Precisamos de alguém que possa controlá-la, direcioná-la adequadamente. Compreendo perfeitamente, senhor. Helena respondeu enquanto seu coração acelerava. As palavras de Ricardo confirmavam os rumores que havia escutado sobre a pequena Laura. Há mais uma coisa. Ricardo levantou-se circulando a mesa para se aproximar de Helena. Notei seu estado. Normalmente, não contratamos funcionárias grávidas, mas suas referências são excepcionais. No entanto, preciso de garantias de que sua condição não interferirá em suas obrigações. Helena sustentou o olhar do patriarca, sentindo seu filho se mexer em seu ventre, como se respondesse à tensão do momento. Asseguro que minha gravidez não será um impedimento, senhor. Pelo contrário, acredito que isso me ajudará a compreender melhor as necessidades de Laura. Ricardo pareceu ponderar por um momento, antes de assentir brevemente. Muito bem. Márcia, a governanta, lhe mostrará seus aposentos e suas atribuições. Começará amanhã cedo. Ele fez um gesto de dispensa, voltando sua atenção para os papéis em sua mesa. Enquanto seguia Márcia pelos corredores da mansão, Helena absorvia cada detalhe, cada som, cada sombra. O lugar era ainda mais imponente e opressor do que imaginava. Nas paredes, diversos retratos da família contavam uma história de poder e prestígio, mas ela sabia que por trás daquela fachada de perfeição existia uma trama de mentiras e traições. Seu quarto ficava no 3º andar, próximo aos aposentos de Laura. Era um cômodo simples, mas confortável, com uma pequena janela que dava para os fundos da propriedade. Enquanto desfazia sua mala, Helena permitiu que uma única lágrima escorresse por seu rosto, rapidamente, a enxugando. Não podia demonstrar fraqueza, não agora que estava tão perto. O jantar é servido às 7 em ponto. Márcia informou parada à porta. Laura costuma ser imprevisível com novos funcionários. Tome cuidado. Com essas palavras enigmáticas, a governanta se retirou, deixando Helena sozinha com seus pensamentos.
Sentada na beira da cama, ela tirou de dentro da mala uma foto antiga e amarelada. Nela, um jovem sorria, os mesmos olhos gentis do retrato, parcialmente escondido no escritório. Acariciando sua barriga, Helena sussurrou: "Estamos aqui, meu amor. Finalmente estamos aqui para descobrir a verdade." A chuva agora caía com força, batendo contra a janela em um ritmo constante. Helena guardou a foto em um lugar seguro e começou a organizar suas coisas, preparando-se para os dias que viriam. Ela sabia que sua verdadeira missão estava apenas começando, e que cada passo dentro daquela mansão precisaria ser dado com extrema cautela. O futuro de seu filho e a verdade sobre o homem que amava dependiam disso. O primeiro encontro com Laura aconteceu na manhã seguinte, em meio ao jardim de inverno da mansão. A menina estava sentada no chão, rodeada por papéis e lápis coloridos, completamente absorta em seus desenhos. Helena aproximou-se devagar, observando como os cabelos dourados da criança brilhavam sob a luz que atravessava o teto de vidro. "Bom dia, Laura," Helena disse suavemente, sentando-se ao lado da menina. "Eu sou Helena, sua nova cuidadora." Laura não respondeu imediatamente, continuando a desenhar com intensidade. Seus pequenos dedos apertavam o lápis com força desnecessária, quase rasgando o papel. Depois de alguns minutos de silêncio, ela finalmente ergueu os olhos, profundos e místicos como um oceano inexplorado. "Você também consegue ver ele?" A pergunta saiu como um sussurro, enquanto Laura deslizava um de seus desenhos na direção de Helena. O coração de Helena quase parou ao observar a ilustração. Era um homem, desenhado com a simplicidade característica de uma criança de 6 anos, mas havia algo perturbadoramente familiar naquela figura. Estava sentado em um lugar escuro, aparentemente sozinho, com lágrimas nos olhos. "Quem é ele, Laura?" Helena perguntou, tentando controlar o tremor em sua voz. "O moço triste do andar de baixo," Laura respondeu naturalmente, já começando outro desenho. "Ele chora muito à noite. Ninguém acredita em mim quando falo dele, mas eu sei que ele existe." Helena sentiu seu bebê se mexer como se respondesse à revelação da menina. Com cuidado, guardou o desenho em seu bolso, determinada a examiná-lo melhor mais tarde. "Por que você acha que ele está triste, Laura?" "Porque ele não pode sair, e porque sente saudades de alguém." A menina parou de desenhar olhando diretamente para Helena. "Igual você." A declaração pegou Helena de surpresa. Havia uma sabedoria desconcertante nos olhos daquela criança, uma percepção que ia além de sua idade. Antes que pudesse responder, foram interrompidas pela chegada de Márcia. "O café da manhã está servido," a governanta anunciou, lançando um olhar reprovador para os papéis espalhados pelo chão. "Laura, quantas vezes já falei para não fazer essa bagunça? E esses desenhos? Seu avô não vai gostar nada disso. Eu cuido de organizar tudo." Helena se ofereceu, começando a recolher os papéis. Notou que havia diversos outros desenhos, similares, figuras solitárias em espaços escuros, sempre com expressões de tristeza. Durante o café da manhã, Helena observou a dinâmica familiar. Ricardo sentava-se à cabeceira da mesa, absorto em seu jornal, mal dirigindo o olhar à neta. Laura, por sua vez, brincava com a comida, ocasionalmente lançando olhares para um corredor específico que levava a uma área aparentemente fechada da casa. "Laura, coma direito." A voz de Ricardo soou severa, fazendo a menina se encolher. "E pare de olhar para aquele corredor. Já disse que aquela área está interditada." Helena registrou mentalmente a informação. Aquele corredor, que tanto chamava a atenção de Laura, poderia ser a chave para começar sua investigação. Após o café, enquanto acompanhava Laura em suas lições, Helena tentou obter mais informações. "Você gosta de explorar a casa, Laura?" A menina assentiu, abaixando a voz como se compartilhasse um segredo. "Tem lugares que o vovô não deixa ir. Diz que é perigoso, mas eu já fui e vi ele." "Quem, querida?" "O moço triste. Ele fica no porão antigo, atrás da porta grande, de ferro. Às vezes, quando todo mundo está dormindo, eu escuto ele cantando baixinho." Helena sentiu um arrepio percorrer sua espinha.
A descrição de Laura coincidia com memórias que ela guardava. A voz suave cantando em momentos de tristeza, um hábito que conhecia tão bem. À noite, após colocar Laura para dormir, Helena permaneceu em seu quarto, examinando o desenho que a menina havia feito. Quanto mais olhava, mais certeza tinha. Aquela figura triste, presa na escuridão, tinha uma semelhança inegável com o homem da foto que carregava consigo. O homem que todos acreditavam estar morto, mas que, segundo as palavras inocentes de uma criança, poderia estar mais próximo do que imaginavam. Com o coração acelerado, Helena tomou uma decisão. Precisava encontrar uma forma de acessar aquele porão. Se Laura estava dizendo a verdade, se havia realmente alguém mantido ali, seu filho se mexeu novamente em seu ventre, como se concordasse com seus pensamentos. Ela acariciou a barriga, sussurrando uma promessa silenciosa. Vamos descobrir. A verdade, meu amor. Vamos trazer seu pai de volta. O terceiro dia de Helena na mansão começou com uma descoberta intrigante. Enquanto arrumava o quarto de Laura, encontrou uma caixa antiga embaixo da cama da menina. Dentro dela, além de mais desenhos, havia uma chave enferrujada amarrada a uma fita vermelha. Seu coração disparou ao reconhecer o objeto. Era idêntico ao que aparecia em alguns dos desenhos de Laura. É a chave do porão. A voz de Laura a surpreendeu. A menina estava parada na porta, ainda de pijama, abraçada a seu urso de pelúcia. Encontrei quando o vovô estava dormindo. Helena guardou a chave no bolso de seu avental, prometendo a si mesma investigar mais tarde. Naquele momento, precisava manter sua rotina normal para não levantar suspeitas. O dia transcorreu com as atividades habituais: aulas de piano para Laura, almoço silencioso com a família e uma tarde de leituras no jardim. Foi durante o chá da tarde que Helena notou algo diferente. Márcia, a governanta, parecia especialmente nervosa, derrubando uma xícara ao servir Ricardo. O patriarca, irritado com o incidente, dispensou a funcionária com palavras duras. Desculpe o comportamento de Márcia. Ricardo dirigiu-se a Helena. Ela anda distraída desde que começou a mexer nos arquivos antigos da família, uma tarefa que dei a ela para organizar a documentação. O comentário aparentemente casual acendeu uma luz na mente de Helena. Arquivos antigos poderiam conter informações valiosas. Decidiu aproximar-se de Márcia, que parecia ser uma possível aliada, mesmo que involuntária. Mais tarde, encontrou a governanta na lavanderia, ainda visivelmente abalada. Posso ajudar com algo, Márcia? Ofereceu-se Helena, tentando iniciar uma conversa. A mulher mais velha hesitou, olhando ao redor como se verificasse se estavam realmente sozinhas. Há coisas nesta casa, coisas que não deveriam ser descobertas. Márcia sussurrou, suas mãos tremendo levemente. Você é nova aqui, menina. Tome cuidado com o que procura. Do que está falando? Helena insistiu suavemente. Márcia pegou um papel dobrado de seu bolso, entregando-o discretamente a Helena. Encontrei isso hoje, entre os documentos antigos. Deveria ter entregado ao Sr. Ricardo, mas algo me disse para não fazê-lo. Era uma fotografia antiga, amarelada pelo tempo. Mostrava uma jovem empregada da mansão, seu rosto surpreendentemente familiar para Helena. No verso, havia uma data e um nome. Maria Campos, 1990. Campos. Helena murmurou, sentindo seu mundo girar. Era seu sobrenome. A mulher na foto tinha seus mesmos olhos, seu mesmo sorriso. Ela trabalhou aqui por anos. Márcia continuou baixando ainda mais a voz. Até desaparecer misteriosamente grávida. Ninguém nunca soube o que aconteceu com ela ou com o bebê. Helena sentiu seu próprio filho se mexer, como se respondesse à revelação. Suas mãos tremiam ao guardar a fotografia. Seria possível? Sua mãe, que nunca conheceu, teria alguma conexão com aquela casa? O resto da tarde passou como um borrão. Helena mal conseguia se concentrar em suas tarefas, sua mente repleta de perguntas sem resposta. Durante o jantar, observou Ricardo, com outros olhos, buscando em suas feições algum sinal de reconhecimento, alguma reação ao vê-la que pudesse confirmar suas suspeitas.
À noite, após colocar Laura para dormir, Helena esperou todos se recolherem. Com a chave encontrada mais cedo em seu bolso e a fotografia de Maria Campos guardada junto ao peito, decidiu que era hora de investigar o porão. O corredor que levava à área restrita estava escuro e silencioso. Helena caminhava com extremo cuidado, consciente de que cada passo poderia alertar os moradores da casa. Ao chegar à porta de ferro mencionada por Laura, seu coração batia tão forte que ela temia que o som ecoasse pelas paredes. A chave encaixou perfeitamente na fechadura. Com um clique suave, a porta se abriu, revelando uma escada que descia para a escuridão. Helena ligou a pequena lanterna que havia trazido, iluminando os degraus gastos. O porão era maior do que esperava, dividido em várias salas menores. O ar estava pesado com o cheiro de mofo e abandono. Em uma das paredes, encontrou marcas de arranhões. Alguém havia contado os dias ali, fazendo riscos na superfície áspera. Foi então que ouviu um som quase imperceptível, como um sussurro ou uma respiração. Vinha de trás de uma das portas laterais. Helena aproximou-se, seu coração quase parando quando identificou uma melodia familiar. A mesma canção que costumava ouvir nos momentos mais felizes de seu passado. Antes que pudesse investigar, mais um barulho no andar de cima a alertou. Alguém havia acordado. Com o coração na garganta, Helena rapidamente refez seus passos, fechando a porta do porão e guardando a chave. Conseguiu voltar a seu quarto segundos antes de ouvir passos no corredor. Deitada em sua cama, tremendo com a adrenalina e as descobertas da noite, Helena acariciou sua barriga. "Estamos perto, meu amor", sussurrou para seu filho, tão perto de descobrir toda a verdade. A manhã seguinte trouxe uma mudança significativa na mansão. Ricardo anunciou durante o café que sua irmã, Beatriz, viria passar uma temporada com eles. A notícia causou visível desconforto em Márcia, que quase derrubou a bandeja de café novamente. "Tia Beatriz", Laura exclamou com genuína alegria, a primeira que Helena tinha visto na menina desde sua chegada. "Ela vai trazer presentes?" "Laura, comporta-se." Ricardo repreendeu, mas havia algo diferente em seu tom, um leve tremor, quase imperceptível. "Beatriz está vindo a trabalho. Ela é jornalista e está pesquisando a história de antigas famílias da região." Helena notou a troca de olhares entre Ricardo e Márcia. Havia tensão no ar, como se a chegada de Beatriz representasse algum tipo de ameaça. Decidiu ficar ainda mais atenta. Durante a manhã, enquanto supervisionava as lições de Laura, Helena percebeu que a menina estava especialmente falante sobre a tia. "Tia Beatriz sempre me escuta", comentou Laura, desenhando mais uma de suas figuras, misteriosas. "Ela acredita quando falo do moço triste." "E o que mais você conta para ela?" Helena perguntou casualmente, sentando-se ao lado da menina. "Sobre as vozes que escuto à noite, sobre os papéis que o vovô queima na lareira quando acha que ninguém está vendo." Laura continuou desenhando, agora acrescentando uma figura feminina ao lado do homem triste. "Tia Beatriz diz que eu sou muito observadora." A conversa foi interrompida pela chegada de Márcia, que parecia mais agitada que o normal. "Helena, preciso de sua ajuda na biblioteca. O Sr. Ricardo quer que organizemos alguns documentos antes da chegada da Sra. Beatriz." Na biblioteca, Helena encontrou várias caixas de documentos espalhadas. Márcia fechou a porta e, certificando-se de que estavam sozinhas, começou a falar em voz baixa. Há 15 anos, Beatriz era uma jovem jornalista investigativa. Ela começou a pesquisar sobre desaparecimentos misteriosos relacionados a famílias influentes. Foi quando Márcia hesitou, olhando nervosamente para a porta. Foi quando o jovem Arthur desapareceu. Helena sentiu seu coração acelerar ao ouvir aquele nome. Arthur, o homem que amava, o pai de seu filho, o suposto morto em um acidente no mar. Beatriz nunca acreditou na história do acidente. Márcia continuou. Ela estava perto de descobrir algo quando foi subitamente transferida para outro país. Agora ela está de volta, e não acho que seja coincidência. O som de passos no corredor fez as duas mulheres se calarem abruptamente. Ricardo entrou na biblioteca,
seu olhar penetrante examinando a cena. Como está a organização? Perguntou sua voz carregada de suspeita. Quase terminando, senhor. Márcia respondeu, voltando sua atenção para as caixas. Ricardo aproximou-se de Helena, que sentiu seu filho se mexer inquieto em seu ventre. Senhorita Campos, não se distraia de suas obrigações principais. Laura é sua prioridade. Sim, senhor. Helena respondeu, mantendo a compostura apesar do nervosismo. Mais tarde, naquela noite, Helena não conseguia dormir. As revelações do dia giravam em sua mente, formando um quebra-cabeça cada vez mais intrigante. A chegada de Beatriz poderia ser a chave que faltava para desvendar todo o mistério. Um barulho súbito chamou sua atenção. Pela janela de seu quarto, viu um carro chegando à mansão. Uma mulher elegante desceu do veículo. Beatriz tinha chegado antes do previsto. Helena observou a movimentação no andar de baixo. Através da fresta de sua porta, viu Ricardo descer apressadamente as escadas para receber a irmã. A conversa entre eles, embora abafada pela distância, parecia tensa. Você não pode impedir a verdade para sempre, Ricardo. A voz de Beatriz, firme e clara, subiu pelas escadas. Já se passaram 15 anos. É hora de enfrentar o passado. Não se meta em assuntos que não lhe dizem respeito. A resposta de Ricardo soou ameaçadora. Todos os assuntos que envolvem justiça me dizem respeito. Beatriz retrucou. E você sabe muito bem que tenho provas suficientes desta vez. Helena fechou a porta silenciosamente, seu coração batendo, acelerado. Beatriz não estava ali apenas para uma visita familiar. Ela estava continuando uma investigação interrompida há 15 anos. Uma investigação que poderia finalmente trazer à tona a verdade sobre o desaparecimento de Arthur. Deitada em sua cama, Helena acariciou sua barriga, sentindo os movimentos de seu filho. As peças estão se juntando, meu amor, sussurrou. Sua tia Beatriz veio nos ajudar, mesmo sem saber. Agora, mais do que nunca, precisamos ser fortes e cautelosos. O primeiro encontro entre Helena e Beatriz aconteceu no jardim de inverno, durante a hora do chá. Laura brincava entre as flores, enquanto as duas mulheres trocavam olhares carregados de significado. Beatriz tinha os mesmos olhos perspicazes que Helena vira nas fotos antigas de Arthur, um olhar que parecia enxergar além das aparências. Então, você é a nova cuidadora de Laura, Beatriz comentou, sua voz melodiosa carregando um tom de curiosidade. Interessante timing para começar a trabalhar aqui. Helena sentiu o peso daquelas palavras. Às vezes o destino nos guia para os lugares certos, mesmo que não compreendamos inicialmente o motivo. O destino ou outras motivações. Beatriz sorriu enigmaticamente, tirando da bolsa um pequeno caderno de anotações. Sabe, Helena, estou escrevendo um livro sobre histórias de famílias tradicionais. É fascinante como certas coincidências se repetem através das gerações. Laura, que até então estava absorta em suas brincadeiras, aproximou-se repentinamente. Tia Beatriz, mostrei para Helena os desenhos do moço triste. Ela também quer ajudar ele. O silêncio que se seguiu foi denso. Beatriz fechou seu caderno lentamente, seu olhar fixo em Helena. Laura, querida, por que não vai buscar seus desenhos mais recentes para me mostrar? Assim que a menina se afastou, Beatriz inclinou-se para a frente, baixando a voz. Há 15 anos, um jovem desapareceu nesta casa. O caso foi arquivado como acidente, mas existem pessoas que nunca aceitaram essa versão. Pessoas que continuaram procurando, investigando, conectando pontos. Helena sentiu seu filho se mexer, como se respondesse à tensão do momento. E o que essas pessoas descobriram? Documentos desaparecidos. Testemunhas que mudaram suas histórias. Repentinamente, uma funcionária grávida que sumiu misteriosamente no mesmo período. Beatriz fez uma pausa significativa. Maria Campos, esse nome significa algo para você? O coração de Helena acelerou. Por que está me contando isso? Porque você não está aqui apenas pelo emprego, está? Seu sobrenome, sua gravidez, a forma como olha para o retrato de Arthur no escritório. Não acredito em coincidências. Helena Campos,
Nesse momento, Laura retornou com seus desenhos, interrompendo a conversa. Mas algo havia mudado entre as duas mulheres. Uma aliança silenciosa havia se formado. Durante o jantar daquela noite, a tensão era palpável. Ricardo observava cada movimento de Beatriz com desconfiança mal disfarçada. A jornalista, por Mocchio, sua vez, conduzia a conversa com maestria, fazendo perguntas aparentemente inocentes sobre a história da família. Lembro-me de quando reformaram esta sala de jantar, comentou Beatriz casualmente. Foi logo após o incidente com Arthur. Uma mudança necessária, segundo você disse na época, Ricardo. Algumas mudanças são necessárias para seguir em frente, Ricardo respondeu secamente. Nem todo o passado precisa ser remexido, Beatriz. Mas alguns segredos têm pernas curtas, não é mesmo? Beatriz sorriu, seus olhos encontrando brevemente os de Helena. Principalmente quando existem testemunhas silenciosas. Após o jantar, Helena encontrou um bilhete discretamente colocado em seu bolso. Meu quarto, meia-noite. Tenho algo para lhe mostrar. B. Quando todos se recolheram, Helena esperou o momento adequado e dirigiu-se silenciosamente ao quarto de Beatriz. A jornalista a esperava com uma pasta de documentos e um pequeno gravador. Isto, disse Beatriz, mostrando uma foto antiga, foi tirado no dia do suposto acidente. Observe o detalhe no canto superior direito, aquela figura na janela do porão. A mansão não deveria ter ninguém no porão naquela época, segundo os registros oficiais. Helena examinou a foto com as mãos trêmulas. A figura borrada na janela era inconfundível. Tinha o mesmo perfil que ela conhecia tão bem, o mesmo jeito de inclinar a cabeça que Arthur sempre teve. Há mais, continuou Beatriz ligando o gravador. A voz que surgiu era de uma antiga funcionária. Eu o vi naquela noite. O Sr. Ricardo e o Sr. Gonzales, pai dele, carregando algo pesado para o porão. Depois disso, fui gentilmente convidada a tirar férias prolongadas no exterior. Por que está me mostrando isso agora? Helena perguntou, embora já soubesse a resposta. Porque você carrega não apenas um filho, mas também a chave para desvendar toda esta história. Beatriz pegou outro documento. Este é um teste de DNA que consegui fazer secretamente, usando um fio de cabelo seu que coletei hoje. Helena, Maria Campos era sua mãe. E ela não desapareceu. Ela foi silenciada por saber demais sobre esta família. Helena sentiu o mundo girar. As peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar de uma forma assustadora. Não era apenas o amor por Arthur que a trouxera àquela casa. Era o próprio sangue, o destino tecendo uma teia de justiça, através das gerações. Amanhã, Beatriz sussurrou. Vamos ao porão juntas. Laura me mostrou onde encontrou a chave. É hora de confrontar os fantasmas desta casa, Helena. Está preparada? Helena acariciou sua barriga, sentindo a força de 3 gerações em suas veias. Sua mãe, ela própria e seu filho ainda não nascido. Mais do que nunca, respondeu, sua voz firme apesar das lágrimas que ameaçavam cair. É hora da verdade vir à luz. A madrugada chegou com uma névoa densa que cobria os jardins da mansão. Helena e Beatriz se encontraram no corredor escuro, suas sombras dançando nas paredes antigas sob a luz fraca das lanternas. O plano era simples, mas perigoso. Investigar o porão enquanto todos dormiam. Laura me disse algo interessante hoje, sussurrou Beatriz enquanto desciam as escadas. Ela mencionou que às vezes escuta música vindo das paredes, uma melodia específica, sempre a mesma. Helena sentiu seu coração falhar uma batida. A canção de ninar de Arthur. Exatamente. A mesma que ele costumava cantar para você, não é? Beatriz parou diante da porta do porão. Isso confirma nossas suspeitas. Ele está vivo, Helena, e está aqui. A chave girou na fechadura com um clique suave. O ar do porão estava mais pesado que na última vez, carregado de segredos e memórias sufocadas. Helena iluminou as paredes com sua lanterna, revelando mais marcações. Alguém continuava contando os dias. Olhe isso, Beatriz apontou para uma série de riscos recentes. São de hoje. Alguém está mantendo a contagem ativa. Avançaram, pelo corredor subterrâneo, cada passo ecoando como um sussurro de advertência.
O porão era um labirinto de cômodos e corredores, muito maior do que aparentava da superfície. Em uma das paredes encontraram uma série de fotografias antigas pregadas em um mural improvisado. Meu Deus, Beatriz murmurou, examinando as imagens. São todas funcionárias que trabalharam aqui, incluindo sua mãe, Helena. As fotos contavam uma história silenciosa de mulheres que haviam passado pela mansão, todas com expressões semelhantes de apreensão em seus rostos. Em uma delas, Maria Campos sorria timidamente, uma mão sobre a barriga, em um gesto protetor que Helena reconheceu em si mesma. Um ruído súbito as fez congelar. Vinha de trás de uma porta pesada no final do corredor. Helena aproximou-se, seu coração batendo tão forte que parecia querer escapar do peito. A melodia, aquela mesma canção que conhecia tão bem, flutuava suavemente através das frestas. Arthur? Helena chamou, sua voz apenas um sussurro trêmulo. A música parou abruptamente. Por um momento, apenas o silêncio respondeu. Então, uma voz fraca e rouca veio do outro lado. Helena, é você mesmo? Beatriz já estava trabalhando na fechadura com um conjunto de chaves antigas que havia trazido. Rápido, sussurrou ela. Alguém pode acordar a qualquer momento. A porta finalmente cedeu, revelando um cômodo pequeno e escuro. No canto, uma figura magra e barbada ergueu-se lentamente. 15 anos haviam mudado Arthur, mas seus olhos, aqueles mesmos olhos gentis que Helena tanto amava, permaneciam inalterados. Você veio, ele disse, sua voz embargada. Depois de tanto tempo, você realmente veio. Helena correu para ele, suas lágrimas finalmente caindo livres. O encontro que havia sonhado por tanto tempo estava acontecendo em circunstâncias tão diferentes do que imaginara. Arthur tocou sua barriga com mãos trêmulas, seus olhos se enchendo de lágrimas ao sentir o bebê se mexer. Precisamos tirar você daqui, Beatriz interrompeu o momento, sua voz urgente. Ricardo pode acordar a qualquer... Um ruído no andar. De cima a interrompeu. Passos pesados ecoavam pelo teto, movendo-se em direção à escada do porão. Rápido, Beatriz sussurrou, pela passagem dos fundos. Laura me contou sobre ela. Leva aos jardins. Não posso, Arthur respondeu, sua voz carregada de angústia. Eles têm câmeras por toda parte. Se eu tentar fugir, eles vão... Os passos estavam mais próximos agora. Helena segurou o rosto de Arthur entre suas mãos. Vou tirar você daqui, meu amor. Agora que sei que está vivo, que está aqui, nada vai me impedir. Nosso filho vai conhecer o pai. Temos que ir, Beatriz insistiu, puxando Helena. Prometo que voltaremos, Arthur. Com ajuda, com provas, vamos expor tudo. Com o coração partido, Helena deixou-se guiar por Beatriz de volta às sombras do porão. Conseguiram alcançar a escada segundos antes de ouvirem a porta principal se abrir. Escondidas em um nicho escuro, viram Ricardo passar, uma expressão sombria em seu rosto enquanto realizava sua ronda noturna. De volta a seu quarto, Helena mal conseguia conter as emoções que a consumiam. Arthur estava vivo, preso, mas vivo, e agora ela tinha uma aliada poderosa em Beatriz. Juntas precisavam encontrar uma forma de expor a verdade sem colocar Arthur em risco. Amanhã, Beatriz prometeu antes de se separarem. Vamos começar a desmontar este império de mentiras. Tenho contatos na imprensa, provas sendo reunidas. Ricardo não vai conseguir manter este segredo por muito mais tempo. Helena adormeceu com a mão sobre a barriga, sussurrando promessas ao seu filho. Em seus sonhos, misturavam-se imagens de sua mãe, de Arthur, de Laura e seus desenhos premonitórios. Uma teia de destinos entrelaçados que finalmente começava a fazer sentido. A manhã seguinte ao encontro com Arthur, amanheceu com uma atmosfera diferente na mansão. Helena observava, cada detalhe com novos olhos. Cada canto agora carregado de significados ocultos. Durante o café da manhã, precisou usar toda a sua força para manter a compostura diante de Ricardo, o homem que havia mantido Arthur prisioneiro por 15 anos. Beatriz, por outro lado, conduzia a situação com maestria. Ricardo, estive pensando em fazer um documentário sobre a história de nossa família. Ela comentou casualmente, servindo-se de café. Seria interessante mostrar como os Albuquerque
construíram seu império através das gerações. Ricardo baixou seu jornal lentamente, seus olhos estreitos de suspeita. E por que esse súbito interesse em história familiar, querida irmã? O público adora essas histórias de sucessão, poder e tradição. Beatriz respondeu com um sorriso calculado. Além disso, tenho alguns contatos interessados em financiar o projeto. Laura, que até então brincava com seu cereal, ergueu os olhos. Podemos mostrar meus desenhos no filme, tia Beatriz? Um silêncio tenso caiu sobre a mesa. Ricardo pigarreou, visivelmente desconfortável. Laura, seus desenhos são apenas imaginação infantil, nada apropriado para um documentário sério. Mas eles são reais, vovô. Laura insistiu, sua voz infantil carregada de convicção. Como o moço que... Chega! Ricardo bateu na mesa, fazendo as xícaras tremerem. Helena, leve Laura para se preparar para suas aulas. Enquanto guiava Laura para fora da sala de jantar, Helena captou o olhar significativo de Beatriz. O plano estava em movimento. Mais tarde, no jardim, Beatriz encontrou Helena enquanto ela supervisionava as brincadeiras de Laura. Tenho novidades, sussurrou a jornalista, fingindo admirar as flores. Meus contatos conseguiram acesso aos registros bancários da família. Já há transferências suspeitas coincidindo com o desaparecimento de várias funcionárias, incluindo sua mãe. Helena sentiu seu coração acelerar. E quanto a Arthur, como vamos ajudá-lo? Precisamos ser estratégicas, Beatriz respondeu, sua voz mal audível. Ricardo mantém um sistema de vigilância sofisticado, mas todo o sistema tem pontos cegos, e eu descobri algo interessante sobre Márcia. A conversa foi interrompida pela chegada repentina de Márcia, que parecia mais nervosa que o normal. Senhorita Helena, o senhor Ricardo quer vê-la em seu escritório. Imediatamente. O escritório de Ricardo estava mergulhado na penumbra quando Helena entrou. O patriarca estava de pé junto à janela, observando os jardins. Sente-se, senhorita. Campos, ele ordenou sem se virar. Ou devo dizer, filha de Maria? Helena sentiu o sangue gelar em suas veias, mas manteve a compostura. Não entendo, senhor. Não insulte minha inteligência. Ricardo finalmente se virou, seus olhos frios fixos nela. Acha que não percebi? O mesmo olhar, o mesmo jeito. Sua mãe também tinha esse ar de desafio velado. O que aconteceu com minha mãe? Helena perguntou, sua voz firme apesar do medo. Ricardo sorriu, um sorriso sem alegria. Ela fez escolhas imprudentes, como você parece estar fazendo agora. Ele se aproximou, sua presença dominando o ambiente. Mas diferente dela, você tem algo a perder. Ou melhor, alguém. A ameaça velada fez Helena instintivamente proteger sua barriga. Está me ameaçando, senhor? Apenas alertando, Ricardo respondeu suavemente. Esta casa tem olhos e ouvidos em toda parte. Seria uma pena se algo acontecesse com... Bem, você entende. Naquele momento, como se os céus respondessem à tensão do momento, um trovão ecoou ao longe. A tempestade que se aproximava parecia um presságio do que estava por vir. Você tem até amanhã para deixar a mansão, Ricardo declarou voltando à sua mesa. Suas referências serão excelentes, é claro. E um generoso bônus garantirá seu silêncio. Helena levantou-se lentamente, suas pernas tremendo. Mas antes de sair, virou-se uma última vez. O senhor realmente acha que pode enterrar a verdade? Para sempre. Ricardo não respondeu, mas seus olhos transmitiam uma mensagem clara. Ele faria qualquer coisa para manter seus segredos. No corredor, Helena encontrou Beatriz esperando. A jornalista percebeu imediatamente que algo havia mudado. O que aconteceu? Ele sabe, Helena sussurrou, suas mãos tremendo. Sobre minha mãe, sobre tudo. Beatriz segurou suas mãos com firmeza. Então não temos mais tempo a perder. Esta noite, Helena, tem que ser esta noite. Mas como? As câmeras. Deixe isso comigo, Beatriz sorriu misteriosamente. Márcia não é a única funcionária antiga com contas a acertar com Ricardo. O sistema de segurança terá uma falha conveniente esta noite. Helena olhou pela janela, observando as nuvens escuras que se aproximavam. A tempestade estava chegando, em mais de um sentido.
E com ela, talvez, a chance de finalmente libertar Arthur e revelar a verdade que havia permanecido enterrada por tanto tempo. A tarde se arrastou com uma lentidão agonizante. A tempestade que se aproximava transformou o dia em uma penumbra prematura, envolvendo a mansão em sombras inquietantes. Helena passava os minutos alternando entre cuidar de Laura e trocar olhares significativos com Beatriz, enquanto seu coração batia ansioso pela chegada da noite. Laura parecia especialmente agitada, como se sentisse a tensão no ar. Durante sua aula de piano, a menina parou abruptamente no meio de uma música. Helena, ela chamou sua voz pequena e preocupada. O moço triste está com medo hoje. Ele sabe que algo vai acontecer. Helena sentou-se ao lado da menina no banco do piano. Como você sabe disso, querida? Eu sempre sei, Laura respondeu simplesmente, seus dedos brincando com as teclas. Às vezes, quando todos dormem, eu desço e converso com ele pela porta. Ele me ensinou essa música. Ela começou a tocar a mesma melodia que Arthur costumava cantar. O som atraiu Márcia, que entrou na sala com uma expressão perturbada. Laura, já chega de piano por hoje, está na hora do seu banho. Antes que Helena pudesse protestar, Beatriz apareceu na porta. Eu levo Laura para o banho. Helena, você poderia me ajudar a pegar algumas coisas no meu carro? Trouxe materiais para o documentário. No jardim, protegidas pelo barulho do vento que se intensificava, Beatriz revelou seu plano. O sistema de segurança será desligado às 23 horas, durante a troca de turno dos guardas. Teremos exatamente 15 minutos até que percebam a falha. Como conseguiu isso? O filho do antigo segurança trabalha na empresa que mantém o sistema. Ele nunca esqueceu como seu pai foi demitido após questionar o desaparecimento de Arthur. Helena olhou para a mansão imponente, suas janelas escurecidas contra o céu tempestuoso. E depois, para onde iremos? Tenho um lugar seguro preparado, Beatriz assegurou. E mais importante, tenho uma equipe de jornalistas pronta para transmitir. Tudo ao vivo assim que dermos o sinal. Ricardo não poderá encobrir desta vez. Um trovão especialmente forte fez as duas sobressaltarem. A chuva começou a cair. Primeiro em gotas esparsas, depois em cortinas densas que rapidamente encharcaram o jardim. De volta à mansão, Helena encontrou Ricardo no corredor principal, observando a tempestade através das janelas altas. Por um momento, seus olhares se cruzaram no reflexo do vidro. Sabe, Helena, ele disse sem se virar, sempre admirei sua mãe. Ela tinha o mesmo olhar determinado que você tem. Pena que não soube adaptar-se às circunstâncias. O que exatamente aconteceu com ela? Helena perguntou, sua voz tremendo levemente. Ricardo finalmente se virou, seu rosto parcialmente iluminado por um relâmpago. Digamos que ela fez uma longa viagem, muito longa. Seu sorriso frio fez Helena estremecer. Às vezes, é melhor aceitar o destino que nos é oferecido. Você ainda tem essa chance. Antes que Helena pudesse responder, Laura apareceu correndo pelo corredor segurando um novo desenho. Helena, olha, desenhei você, o moço triste e o bebê. Ricardo arrancou o papel das mãos da neta com violência, amassando-o. Já chega dessas bobagens, para seu quarto agora. Laura começou a chorar, correndo para os braços de Helena. A cena foi interrompida por Beatriz, que surgiu como uma salvação. Vamos, Laura, ela chamou suavemente. Vou te contar uma história antes de dormir. Quando ficaram sozinhos novamente, Ricardo se aproximou de Helena, sua voz baixa e ameaçadora. Não teste minha paciência. Você não faz ideia do que sou capaz para proteger esta família. Família? Helena respondeu, encontrando coragem em sua indignação. O Senhor destruiu sua própria família. Por um instante, algo parecido com dor cruzou o rosto de Ricardo, mas logo sua máscara de frieza voltou ao lugar. Às vezes, sacrifícios são necessários. Lembre-se, até meia-noite para decidir. Depois disso, não responderei pelas consequências. Helena observou-o se afastar pelo corredor, sua silhueta recortada pelos relâmpagos que agora eram constantes. Em seu ventre, seu filho se mexeu vigorosamente,
como se protestasse contra as ameaças veladas. No andar de cima, ela podia ouvir a voz de Beatriz contando uma história para Laura. Mais abaixo, sabia que Arthur esperava em sua prisão subterrânea. E em algum lugar, os fantasmas do passado, sua mãe, a antiga babá, todas as outras mulheres silenciadas, pareciam sussurrar através das paredes da mansão. A tempestade rugia lá fora, mas a verdadeira tormenta estava apenas começando. Em poucas horas, todos os segredos enterrados por tantos anos viriam à tona. Helena acariciou sua barriga, sussurrando uma promessa. Esta noite, meu amor. Esta noite vamos libertar seu pai e fazer justiça por todos que foram silenciados. 11 horas da noite. A tempestade continuava castigando a mansão com sua fúria implacável. Helena aguardava em seu quarto, cada minuto parecendo uma eternidade. Seus pertences mais importantes estavam numa pequena bolsa, incluindo a foto de sua mãe e os desenhos de Laura. Um relâmpago iluminou o quarto, e Helena viu o reflexo de Beatriz na janela. A jornalista fez um sinal discreto. Era a hora. Com o coração acelerado, Helena verificou uma última vez se Laura dormia profundamente antes de seguir pelo corredor silencioso. As câmeras serão desligadas em exatamente 3 minutos, Beatriz sussurrou ao encontrá-la na escada. Márcia garantiu que Ricardo tomou seu remédio para dormir no chá da noite. Mesmo assim, precisamos ser rápidas e silenciosas. Helena assentiu, incapaz de formar palavras devido à ansiedade que a consumia. Desceram as escadas com passos calculados, cada rangido da madeira, antiga soando como um trovão em seus ouvidos alertas. No hall principal, Márcia as esperava com uma expressão tensa. O sistema cairá em 1 minuto. Os guardas externos estão distraídos com um falso alarme nos fundos da propriedade. Por que está nos ajudando, Márcia? Helena não conseguiu conter a pergunta. A governanta hesitou, seus olhos se enchendo de lágrimas contidas. Eu estava aqui quando ela descobriu a verdade. Não pude ajudá-la na época. Esta é minha chance de fazer o que... É certo. Um bip suave ecoou pela casa. O sistema de segurança havia sido desativado. As 3 mulheres se moveram rapidamente em direção ao porão, suas sombras dançando nas paredes, à luz dos relâmpagos que penetravam pelas janelas. Porta do porão nunca pareceu tão pesada quanto naquela noite. Helena seguia na frente, guiada pela memória recente do caminho até a cela de Arthur. O ar úmido do subsolo parecia mais denso, carregado com o peso de 15 anos de segredos. Arthur? Helena chamou suavemente ao alcançar a porta familiar. Estamos aqui para tirar você. Helena! A voz dele soou mais forte desta vez, mais viva. Cuidado, eles podem... As câmeras estão desligadas. Beatriz interrompeu, já trabalhando na fechadura com suas chaves. Temos 12 minutos até o sistema voltar. A porta se abriu com um gemido metálico. Arthur estava de pé, seus olhos brilhando na escuridão, como 2 chamas de esperança. Helena correu para seus braços, sentindo seu filho se mexer entre eles, como se reconhecesse o momento. Precisamos ir. Márcia urgiu, sua voz trêmula. O carro está esperando nos fundos. O grupo começou a se mover rapidamente pelo corredor escuro, Arthur apoiado em Helena e Beatriz. 15 anos de confinamento haviam cobrado seu preço em seu corpo, mas seus olhos mantinham a mesma determinação que Helena lembrava. Estavam quase alcançando a escada quando um som congelou seus corações. Passos no andar de cima. Impossível, Márcia sussurrou, aterrorizada. O remédio deveria... Procurem por eles. A voz de Ricardo trovejou acima deles. Eles não podem escapar. Por aqui, Beatriz sinalizou para uma porta lateral. Há uma passagem antiga que leva aos jardins. Laura me mostrou em seus desenhos. Correram. Pelo novo corredor, o som de passos e vozes se intensificando atrás deles. A passagem era estreita e úmida, coberta de teias de aranha e décadas de abandono. Arthur tropeçou várias vezes, mas Helena o manteve firme, recusando-se a deixá-lo cair. Estão no túnel! A voz de um dos guardas ecoou distante. Luzes de lanternas começaram a dançar nas paredes atrás deles. Quase lá, Beatriz ofegou.
empurrando uma porta enferrujada que revelou a noite tempestuosa. A chuva os recebeu com força total, encharcando-os em segundos. O jardim estava irreconhecível na escuridão, transformado em um labirinto de sombras pela tempestade. O carro está logo ali. Márcia apontou para uma silhueta escura além dos arbustos, mas antes que pudessem alcançá-lo, um grito infantil cortou a noite. Helena! A voz de Laura soou do segundo andar da mansão. A menina estava debruçada na janela de seu quarto, seus olhos arregalados de medo. Laura, não! Helena gritou, seu coração dividido entre a menina que aprendera a amar e o homem que precisava salvar. Vão! Márcia ordenou, já correndo de volta para a casa. Eu cuido de Laura. Foi nesse momento que os holofotes do jardim se acenderam, transformando a noite em dia. Ricardo estava parado na varanda, sua figura imponente recortada contra a luz, como um rei cruel em seu castelo sitiado. Acabou, sua voz trovejou acima da tempestade. Vocês não têm para onde ir. A chuva caía impiedosamente, enquanto Helena, Arthur e Beatriz se viam encurralados no jardim. Ricardo descia lentamente as escadas da varanda, seguido por 2 seguranças. O sorriso em seu rosto era de triunfo cruel. Realmente acreditaram que poderiam me enganar? Que eu não perceberia seus planos patéticos? Ele parou a alguns metros deles, protegido por um guarda-chuva preto. Arthur, meu querido enteado, 15 anos não foram suficientes para você aprender sua lição? A única lição que aprendi, Arthur respondeu, sua voz rouca mas firme, foi sobre a profundidade da sua crueldade, Ricardo. Helena segurava Arthur com força, sentindo-o tremer, de raiva ou fraqueza, ela não sabia dizer. Beatriz, por sua vez, mantinha um sorriso enigmático que parecia irritar Ricardo profundamente. Por que esse sorriso, querida irmã? Ricardo perguntou, sua voz destilando veneno. Acha que venceu? Não, Ricardo. Beatriz respondeu calmamente, tirando um pequeno dispositivo do bolso. Eu sei que venci. Um som familiar cortou a noite, o bater de hélices de um helicóptero. De repente, poderosos feixes de luz desceram do céu, iluminando o jardim. O logotipo de uma importante rede de televisão brilhava na lateral da aeronave. O que... É isso? Ricardo exigiu, sua compostura finalmente se quebrando. Transmissão ao vivo, Beatriz respondeu. Cada palavra sua está sendo ouvida por milhões de espectadores neste momento. Cada ameaça, cada confissão. Como que para confirmar suas palavras, várias viaturas policiais começaram a entrar pelos portões da mansão, suas sirenes cortando a noite tempestuosa. Você não ousaria. Ricardo avançou ameaçadoramente, mas parou ao ver mais jornalistas surgindo pelos cantos do jardim, câmeras protegidas da chuva, capturando cada momento. Ousaria sim, Beatriz continuou. E não é só isso. Laura. Na varanda, a pequena... Laura surgiu ao lado de Márcia, segurando uma caixa antiga. Encontrei onde o vovô guardava os papéis importantes, ela disse com sua voz infantil. Embaixo do assoalho solto como nos meus desenhos. Ricardo empalideceu visivelmente. Laura, venha já aqui. Não, vovô. A menina respondeu com uma firmeza surpreendente. Você machucou muita gente. O moço triste me contou tudo. Márcia abriu a caixa, revelando documentos, fotos e uma antiga fita cassete. As provas que você tentou esconder todos esses anos, patrão. Inclusive a confissão gravada pela antiga babá. Helena sentiu Arthur apertar sua mão. As peças do quebra-cabeça finalmente se encaixavam, a verdade emergindo como um rio represado por tempo demais. Você não tem ideia do que fez, Ricardo rosnou, sacando uma arma de seu paletó. Os seguranças, vendo as câmeras e a polícia, recuaram lentamente. Abaixe essa arma, Ricardo. A voz forte e autoritária veio da entrada do jardim. Um homem alto e grisalho avançava pela chuva, seguido por vários policiais. Sou o delegado Mendes, a casa está cercada. Não, Ricardo gritou, sua máscara de compostura completamente destruída. Vocês não entendem. Tudo o que fiz foi para proteger o nome da família, o império que construímos. Império construído.
Sobre mentiras e crueldade, Arthur falou, sua voz carregada de anos de dor contida. Sobre o sofrimento de pessoas inocentes como Helena e sua mãe. A mãe dela? Ricardo riu amargamente, a arma tremendo em sua mão. Maria Campos não passou de mais uma empregada intrometida que você mandou calar, Beatriz completou, seu dedo ainda no dispositivo de transmissão, como fez com tantas outras. Mas desta vez, Ricardo, o silêncio acabou. Os policiais se aproximavam cautelosamente, formando um círculo ao redor de Ricardo. O delegado Mendes continuava avançando, sua voz firme. Não piore sua situação. Acabou. Ricardo olhou ao redor, vendo-se cercado não apenas por policiais e jornalistas, mas por todas as verdades que tentara enterrar por tanto tempo. Seu olhar encontrou Laura ainda na varanda, seus pequenos olhos cheios de decepção. A arma escorregou de sua mão, caindo na grama encharcada com um baque surdo. No momento em que os policiais o alcançaram, suas pernas cederam e ele caiu. De joelhos, derrotado não pela força, mas pelo peso de seus próprios crimes. Helena abraçou Arthur com força, sentindo seu filho se mexer entre eles, como se celebrasse aquele momento de justiça. A chuva continuava caindo, mas agora parecia mais uma bênção do que uma tempestade, lavando anos de dor e segredos. Acabou mesmo? Arthur sussurrou em seu ouvido. Não, Helena respondeu, um sorriso suave em seus lábios. Está apenas começando. Nossa verdadeira história começa agora. A manhã seguinte, amanheceu com uma claridade diferente na mansão dos Albuquerque. A tempestade havia passado, deixando para trás um céu surpreendentemente limpo e um ar renovado. No escritório principal, agora ocupado por investigadores, Helena e Arthur observavam Beatriz examinar os documentos encontrados por Laura. É tudo ainda mais profundo do que imaginávamos, Beatriz comentou, espalhando papéis sobre a antiga mesa de Ricardo. Seu pai, Arthur, não teve um ataque cardíaco como todos pensavam. Há registros aqui. Transferências bancárias suspeitas, documentos adulterados. Arthur, ainda fraco, mas com os olhos brilhando de determinação, segurava a mão de Helena enquanto absorvia cada nova informação. Ricardo planejou tudo, desde o início. Ele se aproximou de minha mãe quando eu era criança, ganhou sua confiança e então forjou a transferência do império para ele após o falecimento de seus pais. Completou o delegado Mendes, entrando na sala com uma pasta grossa. Acabamos de confirmar. Sua assinatura foi falsificada em diversos documentos, Arthur. Ricardo vinha planejando isso há anos. Helena, sentada ao lado de Arthur, sentia seu filho se mexer inquieto em seu ventre, como se participasse daquele momento de revelações. E minha mãe? O que aconteceu com Maria? Campos? Beatriz pegou um envelope amarelado da caixa que Laura havia encontrado. Sua mãe descobriu parte do esquema. Ela trabalhava na ala administrativa da mansão e encontrou documentos comprometedores. Quando confrontou Ricardo, ele a ameaçou. Uma voz idosa completou da porta. Era Márcia carregando uma bandeja com chá. Eu estava lá naquela noite. Maria estava grávida de você, Helena. Ricardo ofereceu uma quantia significativa para ela deixar o país e nunca mais voltar. Mas ela não aceitou. Helena deduziu, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. Não, Márcia confirmou, sua voz embargada. Maria era íntegra demais para ser comprada. Ela ameaçou expor tudo. Na manhã seguinte, ela tinha desaparecido. Ricardo espalhou a história de que ela havia fugido com um amante, abandonando a filha recém-nascida. Arthur abraçou Helena, que agora soluçava abertamente. Por isso você foi criada em um orfanato, enquanto eu estava preso aqui embaixo. Sua mãe estava... Esperem, Beatriz interrompeu, seus olhos fixos em um documento. Há algo aqui. Uma transferência bancária mensal, todos esses anos, para uma clínica particular em uma cidade do interior. O delegado Mendes pegou o documento, seus olhos se arregalando. Esta clínica, já investigamos casos relacionados a ela antes. Eles mantêm pacientes em estado vegetativo, pessoas que oficialmente não existem mais. Helena levantou-se, abruptamente seu coração disparando. Está dizendo que minha mãe pode estar viva,
Beatriz completou, já pegando seu telefone. E se estiver, vamos encontrá-la. Laura, que havia entrado silenciosamente na sala, aproximou-se de Helena com outro de seus desenhos. Nele, uma mulher de cabelos escuros sorria, rodeada por flores. Sonhei com ela ontem, a menina disse suavemente. Ela estava em um quarto branco esperando alguém encontrá-la. Arthur olhou para a pequena com admiração. Como você sempre soube de tudo, Laura? A menina deu de ombros, um gesto surpreendentemente maduro para sua idade. As paredes da casa falam comigo, contam histórias tristes que precisam ser ouvidas. Beatriz, que havia se afastado para fazer ligações, voltou com um sorriso esperançoso. Uma equipe já está a caminho da clínica. Se Maria estiver lá, ela será encontrada hoje mesmo. Helena sentou-se novamente, sobrecarregada com todas as emoções. Arthur a abraçou, sussurrando em seu ouvido. Não importa o que aconteça, não estamos mais sozinhos. Nunca mais. O sol da manhã entrava pelas janelas altas do escritório, iluminando os documentos espalhados, provas de décadas de manipulação e crueldade. Mas agora, naquela luz reveladora, também brilhava a esperança de redenção e recomeço. Márcia, que havia permanecido em silêncio, aproximou-se de Helena com um pequeno embrulho. Encontrei isto entre as coisas de sua mãe. Guardei todos esses anos esperando o momento certo. Era um diário, suas páginas amareladas pelo tempo, mas ainda preservando a caligrafia delicada de Maria Campos. Ela escrevia sobre você, Márcia. Continuou sua voz suave. Sobre seus sonhos para o futuro da filha que carregava. Sobre sua esperança de que um dia a verdade viria à tona. Helena abriu o diário com mãos trêmulas, seu filho se movendo em seu ventre como se sentisse a importância do momento. Na primeira página, uma frase simples resumia toda a força de sua mãe. A verdade não pode ser enterrada para sempre. Um dia, ela floresce, mesmo no terreno mais árido. O caminho até a clínica parecia interminável. Helena segurava em mão de Arthur no banco de trás do carro, enquanto Beatriz dirigia e o delegado Mendes os acompanhava em outro veículo. Laura havia insistido em ir junto, dizendo que precisava estar lá, e agora dormia tranquilamente no colo de Helena. A clínica era um edifício branco e austero, cercado por um jardim bem cuidado que contrastava com sua aparência institucional. Quando chegaram, uma equipe médica e mais policiais já os aguardavam. Encontramos ela, o médico-chefe informou assim que desceram do carro. Maria Campos está no terceiro andar. Ela está consciente, mas fraca. Todos esses anos de sedação. Helena sentiu suas pernas fraquejarem. Arthur a amparou, sua própria força parecendo renovada pela perspectiva deste encontro. Vamos juntos, ele sussurrou. O corredor do terceiro andar era silencioso e asséptico. Laura, agora acordada, segurava a mão livre de Helena, seus pequenos passos ecoando no piso de fórmica. Beatriz vinha logo atrás, documentando tudo discretamente. Quando chegaram ao quarto 307, Helena parou, seu coração batendo tão forte que parecia querer escapar do peito. Através da janela da porta, podia ver uma mulher sentada em uma poltrona, olhando pela janela. Seus cabelos, agora grisalhos, ainda mantinham o mesmo ondulado que Helena via na foto antiga. Mãe! Helena chamou suavemente, entrando no quarto. Maria Campos virou-se lentamente. Seus olhos, embora cansados, ainda possuíam aquele brilho de determinação que Márcia havia descrito. Quando seu olhar encontrou Helena, lágrimas começaram a escorrer por seu rosto. Minha menina, ela sussurrou, sua voz rouca pelo pouco uso. Eu sonhei com este momento todos os dias. Helena correu para abraçá-la com cuidado para não machucá-la. O contato fez as duas chorarem abertamente, anos de separação forçada dissolvendo-se em lágrimas de reencontro. Você está grávida, Maria, constatou tocando a barriga de Helena com mãos trêmulas. E tão linda e tão forte. Como a senhora, Helena respondeu entre soluços. Eu encontrei seu diário. Encontrei a verdade. Maria então notou Arthur parado na porta.
Seus olhos se arregalaram em reconhecimento. Você sobreviveu. Então eu não estava louca. Eu realmente vi Ricardo e os guardas levando você para o porão naquela noite. A senhora tentou me ajudar, Arthur disse, aproximando-se, e pagou um preço terrível por isso. Laura, que observava tudo em silêncio, aproximou-se de Maria com um de seus desenhos. Eu desenhei você, ela disse simplesmente. Antes de saber quem você era, as paredes me mostraram. Maria pegou o desenho com mãos trêmulas. Nele, ela estava em um jardim, sorrindo, livre. Você deve ser Laura, ela disse suavemente. Sua mãe, ela era uma boa pessoa, diferente do pai. Ricardo está preso, Beatriz informou entrando no quarto. E encontramos todos os documentos. Ele não vai escapar desta vez. E o dinheiro? Maria perguntou, sua voz ganhando força. O império que ele roubou? Será devolvido aos verdadeiros donos, o delegado Mendes respondeu da porta. Arthur é o herdeiro legítimo, e agora temos provas de todas as fraudes. Maria sorriu, um sorriso cansado, mas satisfeito. Então, finalmente acabou. A verdade venceu. Não acabou, mãe, Helena disse, segurando sua mão. Está apenas começando. Temos tanto tempo para recuperar, tantas histórias para compartilhar, e um neto para conhecer, Maria completou, acariciando novamente a barriga de Helena. Um novo começo para nossa família. Laura subiu na cama e se aconchegou ao lado de Maria, como se a conhecesse há anos. Agora você pode me contar histórias verdadeiras, ela disse. Não preciso mais ouvir as paredes. O sol da tarde entrava pela janela do quarto, banhando todos em uma luz dourada. Naquele momento, Helena sentiu seu filho se mexer mais uma vez, como se também celebrasse este reencontro. Ali, naquele quarto de hospital, 3 gerações se reuniam. O passado que se recusou a permanecer enterrado, o presente que lutou por justiça e o futuro que crescia prometendo dias melhores. Uma semana havia se passado desde o reencontro na clínica. A mansão dos Albuquerque, antes sombria e opressora, agora respirava novos ares. Maria Campos, ainda se recuperando, ocupava um dos quartos principais, cercada por flores que Laura colhia diariamente no jardim. A mídia continuava empolvorosa com o caso. Beatriz coordenava pessoalmente a cobertura jornalística, garantindo que a história fosse contada com dignidade e respeito. As manchetes não falavam apenas do escândalo, mas também da força do amor e da persistência da verdade. Naquela manhã específica, Helena ajudava sua mãe a se acomodar na varanda, onde o sol suave de outono criava um ambiente acolhedor. Arthur se juntou a elas carregando uma caixa antiga encontrada no escritório de Ricardo. Encontrei mais documentos, ele disse, sentando-se ao lado de Helena. Registros de outras famílias que Ricardo prejudicou ao longo dos anos. Outras histórias que precisam ser corrigidas. Maria pegou alguns papéis, seus olhos percorrendo as páginas com atenção renovada. Reconheço alguns destes nomes. Funcionários que desapareceram misteriosamente, famílias que perderam tudo em negociações suspeitas. E vamos ajudar cada um deles, Beatriz declarou, juntando-se ao grupo na varanda. A reportagem especial que estamos preparando vai expor tudo. Cada injustiça, cada vida afetada. Laura, que brincava próxima com suas bonecas, ergueu os olhos. O vovô vai ficar muito tempo na prisão. Um silêncio delicado pairou no ar. Helena se aproximou da menina, escolhendo as palavras com cuidado. Sim, querida, o que ele fez foi muito grave. Mas sabe o que é mais importante agora? Construir uma nova história, uma história de amor e verdade. Como a história do bebê? Laura perguntou, tocando a barriga de Helena, que agora estava ainda maior. Exatamente, Helena sorriu. Cada dia é uma página nova nessa história. Márcia apareceu trazendo uma bandeja de chá, seu rosto mais leve desde que a verdade veio à tona. A assistente social está aqui, anunciou. Veio discutir a guarda de Laura. A menina imediatamente correu para o colo de Helena, seus olhos cheios de preocupação. Não quero ir embora. E não vai, meu amor. Helena a abraçou. Estamos aqui para conversar sobre você ficar conosco, oficialmente, como uma família. Arthur se ajoelhou ao lado delas. Se você quiser, é claro.
poderíamos cuidar de você, junto com seu irmãozinho que está chegando. Os olhos de Laura se iluminaram. Verdade. Posso chamar você de pai e a Helena de mãe. Se for isso que seu coração deseja, Maria interveio suavemente. E eu seria sua avó junto com todas as histórias que prometi contar. A assistente social, que observava a cena da porta, sorriu. Pelo que estou vendo, não teremos problemas. Com a adaptação, Laura claramente já encontrou seu lugar. Beatriz fez uma pausa em suas anotações. Sabe, Helena, estive pensando toda esta história, todo este amor que sobreviveu às piores circunstâncias. As pessoas precisam conhecer este lado também. O lado da esperança, Arthur completou, entrelaçando seus dedos com os de Helena. Da justiça que, mesmo demorando, finalmente chegou. Maria se ajeitou em sua cadeira, seu rosto iluminado pelo sol da manhã. Quando eu estava naquela clínica, nos momentos de lucidez entre uma medicação e outra, eu sonhava com isto. Não com vingança, mas com o momento em que a verdade nos libertaria, em que poderíamos simplesmente viver. Helena sentiu seu filho se mexer como sempre fazia nos momentos mais significativos. E agora podemos, mãe. Podemos viver, amar, construir memórias e desenhar coisas felizes, né? Laura completou já pegando seus lápis de cor. Vou desenhar todos nós no jardim, com o bebê também. Enquanto a menina se concentrava em seu novo desenho, os adultos observavam a transformação da mansão. Os jardins, antes impecavelmente podados para manterem uma aparência austera, agora floresciam com mais liberdade. As janelas, antes sempre fechadas, deixavam entrar a brisa e o sol. As paredes, que por tanto tempo guardaram segredos sombrios, agora ecoavam com risos e conversas. Sabem o que mais encontrei nos documentos? Beatriz comentou folheando sua pasta. O projeto original desta casa. Antes de todas as modificações de Ricardo, ela foi projetada para ser um lugar de encontros, de celebrações familiares. Tinha até um salão de música que ele transformou em escritório. Podemos recuperar isso, Arthur sugeriu, seus olhos brilhando com possibilidades. Transformar cada espaço sombrio em algo luminoso. O porão, por exemplo, vai virar uma biblioteca, Helena completou. Um lugar onde histórias possam ser preservadas e compartilhadas, não enterradas. Maria sorriu, lágrimas silenciosas de alegria escorrendo por seu rosto. A vida é mesmo surpreendente. Depois de tanto sofrimento, aqui estamos nós, planejando um futuro, juntos. O outono avançava, tingindo os jardins da mansão com tons dourados e vermelhos. 3 meses haviam se passado desde as grandes revelações, e a transformação do lugar era notável. O antigo escritório de Ricardo havia se tornado uma sala de música, onde Laura praticava piano todas as manhãs. O porão, antes prisão de Arthur, estava sendo reformado para abrigar a biblioteca comunitária que Helena sonhava criar. Naquela tarde específica, a mansão fervilhava com uma atividade especial. Beatriz havia organizado um encontro com outras famílias, afetadas pelas ações de Ricardo. Uma reunião de cura e reconciliação. É importante que estas histórias se conectem, Beatriz explicava enquanto organizava cadeiras no jardim de Dusetsusin inverno. Cada pessoa que foi prejudicada precisa saber que não está sozinha. Helena, agora no 8º mês de gravidez, observava os preparativos com emoção. Seu filho se mexia constantemente, como se também estivesse ansioso pelo encontro. Arthur se aproximou trazendo mais algumas cadeiras. Como está se sentindo? Ele perguntou beijando sua testa carinhosamente. Ansiosa, mas de um jeito bom, Helena respondeu, acariciando a barriga. É como se estivéssemos fechando um ciclo e começando outro, mais luminoso. Maria, que estava cada dia mais forte, ajudava Márcia a organizar um buffet simples para os convidados. Sua recuperação era notável. Os médicos diziam que o amor e o apoio familiar faziam milagres. Olhem quem chegou, Laura anunciou da porta correndo para dentro. Atrás dela entrava uma senhora elegante que todos reconheceram das fotos antigas. Era Dona Cecília, a antiga babá que havia gravado a confissão de Ricardo anos atrás.
Achei que estava na hora de voltar, Cecília disse, seus olhos brilhando com lágrimas contidas, quando Beatriz me encontrou na Europa e contou tudo o que aconteceu. Maria foi a primeira a abraçá-la. As duas mulheres se seguraram por um longo momento, anos de histórias compartilhadas fluindo entre elas. Você tentou me avisar naquela noite, Maria sussurrou. Sobre Ricardo, sobre tudo. E agora estou aqui para ajudar a contar a verdadeira história, Cecília respondeu tirando de sua bolsa um caderno antigo. Mantive um diário todos esses anos, registrando cada detalhe que me lembrava. Aos poucos, outros convidados começaram a chegar. Havia ex-funcionários da mansão, famílias que tinham perdido propriedades em negociações fraudulentas, pessoas que carregavam cicatrizes similares do passado. Cada um trazia sua própria história de dor, mas também de sobrevivência. Laura circulava entre os convidados com uma cesta de biscoitos, ocasionalmente parando para mostrar seus desenhos, agora sempre coloridos e cheios de vida. A menina tinha um talento especial para fazer as pessoas sorrirem, mesmo quando compartilhavam memórias difíceis. Sabem, Beatriz comentou reunindo todos em um círculo, quando comecei a investigar esta história 15 anos atrás, pensei que estava procurando apenas por justiça. Mas encontramos muito mais que isso. Encontramos cura, perdão, recomeços. Arthur se levantou, sua voz firme alcançando todos os presentes. Cada pessoa neste jardim carrega uma parte desta história, e juntos podemos transformar anos de dor em esperança para o futuro. Helena observou o grupo reunido, sentindo uma onda de gratidão. Ali estavam pessoas que haviam perdido tanto, mas que escolheram usar suas experiências para ajudar outros. O império de Ricardo, construído sobre mentiras e crueldade, estava sendo transformado em algo completamente diferente. Tenho um anúncio, ela disse, levantando-se com a ajuda de Arthur. Arthur e eu decidimos criar uma fundação. Usando parte dos recursos recuperados, vamos ajudar outras famílias que passaram por situações similares, oferecer suporte legal, psicológico, financeiro. E vamos chamar de Fundação Maria. Campos, Arthur completou sorrindo para a sogra, em homenagem a uma mulher que nunca perdeu a esperança na verdade. Maria cobriu o rosto com as mãos, emocionada. Laura correu para abraçá-la, seguida por Helena. Logo, o abraço se transformou em um momento coletivo de afeto e apoio. O bebê está chutando muito. Helena riu entre lágrimas. Acho que ele também está aprovando a ideia. Ou ela, Laura corrigiu com um sorriso sabido. Nos meus desenhos, é uma menina. E seus desenhos nunca erram, não é? Beatriz piscou, fazendo todos rirem. Sol começava a se pôr, pintando o jardim de inverno com tons dourados. As histórias continuavam a fluir, agora mais leves, carregadas de esperança. A mansão, que por tanto tempo foi um símbolo de opressão e segredos, finalmente se transformava no que sempre deveria ter sido: um lugar de acolhimento, amor e verdade. O inverno chegou à mansão trazendo uma atmosfera de renovação. As obras da biblioteca no antigo porão estavam quase concluídas, e a Fundação Maria Campos já havia começado seus trabalhos, ajudando 3 famílias a recuperarem suas propriedades perdidas em negociações fraudulentas com Ricardo. Naquela manhã específica, Helena estava sentada na nova sala de música, observando Laura tocar piano. A menina havia desenvolvido um talento especial para a música, especialmente depois que Arthur começou a lhe ensinar as mesmas melodias que o haviam mantido são durante seu cativeiro. Essa é a música do bebê, Laura comentou, seus dedos dançando suavemente pelas teclas. Ela sempre se mexe quando toco essa. Helena sorriu, acariciando sua barriga agora enorme. Faltavam apenas 2 semanas para o nascimento e toda a mansão parecia vibrar com expectativa. Maria havia transformado um dos quartos em um berçário acolhedor, decorado com os desenhos mais alegres de Laura. Beatriz entrou na sala, carregando uma pasta grossa. O julgamento de Ricardo foi marcado, anunciou suavemente. Mas antes ele pediu para falar com você, Helena.
Um silêncio pesado caiu sobre o ambiente. Arthur, que estava organizando partituras, virou-se bruscamente. Não, disse firme. Ele não tem esse direito. É decisão da Helena, Beatriz ponderou. E talvez seja importante para o fechamento desta história. Helena fechou os olhos, sentindo seu bebê se mexer inquieto. O que ele disse? Por que quer me ver? Ele mencionou sua mãe, Beatriz respondeu cautelosamente. Disse que há mais coisas que precisamos saber. Maria, que havia chegado silenciosamente à porta, aproximou-se de sua filha. Você não deve nada a ele, Helena, mas se quiser ir, estaremos todos com você. A decisão não foi fácil, mas Helena sabia que precisava enfrentar este último capítulo. No dia seguinte, acompanhada por Beatriz e um advogado, ela entrou na sala de visitas do presídio, onde Ricardo aguardava julgamento. O homem que havia aterrorizado tantas vidas parecia menor agora, envelhecido pelos meses na prisão. Quando Helena entrou, algo em seus olhos mudou. Um lampejo de remorso. Você tem sua força, ele disse após um longo silêncio. A mesma força que sua mãe tinha. Não ouse falar dela, Helena respondeu, sua voz firme. Por que me chamou aqui? Ricardo remexeu-se desconfortavelmente em sua cadeira. Porque você merece saber toda a verdade. Sobre sua mãe, sobre meu pai, sobre tudo. Ele então revelou. Uma história que ninguém esperava. Maria Campos não havia sido apenas mais uma funcionária que descobriu segredos inconvenientes. Ela era filha ilegítima do pai de Ricardo, fruto de um relacionamento com uma antiga empregada. Meu pai nunca a reconheceu publicamente, Ricardo continuou, sua voz baixa, mas deixou uma carta confessando tudo. Quando Maria começou a trabalhar na mansão, ela não sabia, mas depois descobriu, e então descobriu sobre Arthur também. Era demais. Meu pai ordenou que ela fosse silenciada. Helena sentiu o mundo girar. Então você é... Seu tio, Ricardo completou, um sorriso amargo em seus lábios. A verdade é que eu não aguentava olhar para você todos esses dias, vendo o rosto dela, sabendo que você ajudou a destruir sua própria família. Helena completou, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. A ambição nos cega, Ricardo murmurou. O poder, o dinheiro, tudo parecia mais importante que os laços de sangue. Eu me tornei exatamente como meu pai. Onde está a carta? Beatriz interveio, seu instinto jornalístico aguçado. No cofre atrás do retrato principal da biblioteca. A combinação é a data de nascimento de Maria. Ricardo olhou diretamente para Helena. Você tem direito a tudo, Helena. Não apenas pela herança de Arthur, mas pelo sangue dos Albuquerque que corre em suas veias. Helena levantou-se, uma mão protetora sobre sua barriga. Eu não quero seu império, Ricardo. Quero apenas que a verdade seja conhecida, que a justiça seja feita. E será, Beatriz garantiu. Cada página desta história será revelada. Antes de sair, Helena virou-se uma última vez para Ricardo. Sabe o que é irônico? Todo o seu esforço para manter o poder, para esconder a verdade. E no final, o império voltou para as mãos de quem sempre deveria ter estado. Não por ganância ou manipulação, mas por amor e justiça. Quando deixaram a prisão, o sol se punha no horizonte, pintando o céu de tons rosados. Helena sentiu seu bebê se mexer vigorosamente. Ela está agitada hoje, comentou sorrindo entre lágrimas. Ela? Beatriz perguntou surpresa. Laura, estava certa, Helena respondeu acariciando a barriga. É uma menina, e vou chamá-la de Esperança, porque é isso que ela representa para todos nós. No caminho de volta à mansão, Helena pensava em como o destino tinha formas surpreendentes de tecer suas tramas. O que começou como uma busca por justiça havia se transformado em uma jornada de descobertas, revelações e, acima de tudo, amor. A carta encontrada no cofre mudou tudo e nada ao mesmo tempo. Confirmava a história de Ricardo e acrescentava camadas de complexidade ao passado. Mas o presente que Helena e sua família construíam era mais forte que qualquer revelação. A mansão
estava especialmente agitada naquela manhã de domingo. A biblioteca comunitária seria inaugurada e dezenas de pessoas haviam se reunido para o evento. O antigo porão, antes lugar de escuridão e sofrimento, agora resplandecia com estantes de livros, áreas de leitura aconchegantes e, mais significativamente, um mural imenso pintado por Laura. "É a nossa história", a menina explicava orgulhosamente para os visitantes, apontando para as diferentes cenas que havia retratado, mas com final feliz. Maria, elegante em um vestido azul, conduzia os convidados pela biblioteca, explicando o projeto da fundação. Sua recuperação estava completa e ela irradiava a força e dignidade que sempre foram suas marcas registradas. "Cada livro aqui representa uma possibilidade de transformação", ela explicava. "Assim como nossa história se transformou de tragédia em triunfo." Arthur, que havia assumido a presidência das empresas Albuquerque, agora totalmente reestruturadas, observava tudo com um sorriso sereno. Ao seu lado, Helena repousava em uma poltrona confortável, sua barriga anunciando que o momento do parto estava próximo. "Está sentindo algo?" ele perguntou pela 10ª vez naquela manhã, notando como ela ocasionalmente fechava os olhos e respirava profundamente. "Apenas as contrações de treino usuais." Helena sorriu, mas havia algo diferente em seus olhos. Embora, nesse momento, Beatriz subiu em um pequeno palco improvisado para fazer o discurso de inauguração. "Hoje não celebramos apenas a abertura de uma biblioteca", ela começou. "Celebramos a vitória da verdade sobre as sombras, do amor sobre o medo, da justiça sobre a opressão." Um murmurinho de aprovação percorreu a plateia, composta por muitas das famílias que haviam sido ajudadas pela fundação nos últimos meses. Entre eles estava Cecília, a antiga babá, que agora coordenava um projeto de apoio a funcionários que sofreram abusos em casas de famílias poderosas. "Esta biblioteca nasce do sonho de uma mulher que nunca deixou de acreditar", Beatriz continuou, olhando para Maria, "e cresce com as histórias de todos que..." "Helena", a voz alarmada de Arthur interrompeu o discurso. "Acho que está na hora." Um burburinho de excitação tomou conta do ambiente. Helena, agora claramente em trabalho de parto, sorria entre as contrações. Parece que Esperança escolheu um momento bem significativo para chegar. As paredes sabiam. Laura declarou com sua sabedoria peculiar. Por isso estavam tão agitadas hoje. O que se seguiu foi uma coreografia perfeita de apoio e amor. Enquanto Arthur e Maria acompanhavam Helena ao hospital, Beatriz assumiu a coordenação do evento, transformando a inauguração em uma dupla celebração. 12 horas depois, na madrugada seguinte, Esperança Maria veio ao mundo. Seus primeiros choros ecoaram pelo hospital como um hino de vitória, anunciando não apenas um nascimento, mas o início de um novo capítulo. "Ela tem seus olhos", Arthur sussurrou para Helena, embevecido com a pequena em seus braços. "E o sorriso de sua mãe." Maria, que observava a cena com lágrimas nos olhos, aproximou-se da neta. "E a força de todas as mulheres que vieram antes dela, mas sem as correntes que nos prendiam." Laura, que havia insistido em ficar acordada para conhecer sua irmã, aproximou-se da cama do hospital com um novo desenho. Nele, toda a família estava reunida no jardim da mansão, inclusive a pequena Esperança, representada por um pequeno embrulho rosa nos braços de Helena. "Agora sim a família está completa", a menina declarou satisfeita. Beatriz, que acabara de chegar com flores, sorriu ao ver a cena. "Sabem o que é mais bonito? Esta história não termina aqui. Cada pessoa que vocês ajudarem através da fundação, cada vida transformada pela biblioteca, cada verdade revelada, tudo isso será parte do legado de Esperança." Helena olhou para sua filha recém-nascida, maravilhada com a perfeição de seus pequenos dedos, a suavidade de sua pele, a promessa infinita em seu olhar recém-aberto. Em seus braços não estava apenas um bebê, mas a materialização de um sonho que começou com sua mãe, cresceu através de sua própria jornada e agora se multiplicaria através das gerações futuras. "Bem-vinda ao mundo, pequena Esperança", ela sussurrou,
beijando a testa da filha. Sua história começa não com segredos e sombras, mas com amor e verdade, e será mais linda do que qualquer um de nós poderia imaginar. 6 meses se passaram desde o nascimento de Esperança. A primavera havia chegado à mansão, transformando os jardins em um espetáculo de cores e vida. A pequena Esperança crescia forte e saudável, cercada pelo amor de sua família peculiar e única. A biblioteca comunitária havia se tornado um verdadeiro centro de transformação. Todas as tardes, Maria coordenava grupos de apoio para mulheres que buscavam reconstruir suas vidas. As histórias que antes eram sussurradas nas sombras agora encontravam voz e acolhimento entre aquelas paredes. Cada pessoa que passa por aquela porta carrega uma história de superação. Maria comentava com Helena enquanto observavam mais um grupo se reunir. Assim como nós, elas estão aprendendo a transformar dor em força. Helena, com Esperança aninhada em seus braços, sorria ao ver Laura ajudando a organizar os livros nas estantes. A menina havia desenvolvido um projeto especial, uma sessão dedicada apenas a histórias de recomeços e superação. Sabe o que é mais incrível? Beatriz comentou, entrando na biblioteca com uma pasta de documentos. O caso de vocês inspirou uma série de investigações em outras famílias poderosas. Pessoas estão começando a ter coragem de falar, de denunciar abusos guardados por anos. Arthur, que agora dividia seu tempo entre a administração dos negócios e projetos sociais, juntou-se ao grupo. E cada novo caso que descobrimos, cada família que ajudamos, é uma forma de reescrever não apenas nossa história, mas a de toda uma sociedade. O som de piano começou a flutuar pelo ar. Laura praticava na sala de música. A melodia, antes associada a momentos de solidão e desespero de Arthur, agora embalava momentos de alegria e união. Ela tem um dom especial, Cecília observou, aproximando-se com uma bandeja de chá. A antiga babá havia se tornado uma presença constante na mansão, ajudando a coordenar os projetos da fundação, não apenas para a música, mas para curar corações. Helena observou sua família reunida, sua mãe, forte e restaurada. Arthur, finalmente livre para ser o homem bondoso que sempre foi. Laura, florescendo em seus talentos e sensibilidade. Beatriz, transformando verdades em instrumentos de justiça. E a pequena Esperança, que crescia em um ambiente de amor e transparência. Às vezes, Helena comentou, embalando suavemente sua filha, penso em como tudo começou, com uma grávida assustada atravessando aqueles portões, carregando não apenas um bebê, mas o peso de segredos e injustiças. E olhe para nós agora, Maria sorriu, abraçando a filha. Transformamos um império construído sobre mentiras em um farol de esperança para outros. Naquele momento, como se entendesse a importância da conversa, Esperança abriu seus olhos, os mesmos olhos determinados de sua avó, e sorriu. Laura, que havia terminado sua música, correu para junto da irmã. Ela sorri assim toda vez que conto histórias sobre nossa família, a menina explicou. Com sua sabedoria peculiar. Acho que ela sabe que é uma história especial. Arthur se aproximou, abraçando Helena por trás. É mais que especial. É uma história de redenção, de como o amor pode vencer mesmo as sombras mais profundas. Não para por aqui. Beatriz acrescentou, seus olhos brilhando com a empolgação de novos projetos. A fundação está expandindo. Vamos abrir centros de apoio em outras cidades, levar esperança para mais pessoas. Helena observou o sol da tarde entrando pelas janelas da biblioteca, criando padrões dourados no chão. As mesmas janelas que, antes testemunharam tanto sofrimento, agora emolduravam uma cena de pura felicidade. Sabem o que é mais bonito? A Maria refletiu, pegando Esperança no colo. Cada pessoa que ajudamos está escrevendo sua própria história de superação. É como se estivéssemos criando uma rede infinita de recomeços. Laura, que havia voltado a desenhar, ergueu seu novo trabalho, uma árvore frondosa cujos galhos se estendiam por todo o papel. Em cada folha, ela havia escrito nomes,
Os nomes de todas as pessoas que a Fundação havia ajudado. É a nossa árvore da esperança, ela explicou, e ainda tem muito espaço para crescer. Helena sentiu lágrimas de alegria brotarem em seus olhos. A mansão, antes um símbolo de opressão e segredos, havia se transformado em um verdadeiro lar, um lugar onde histórias de dor se transformavam em contos de superação e amor. Você estava certa, Laura. Helena sorriu, abraçando a filha mais velha. Esta é realmente uma história especial. E o melhor de tudo, ela continua sendo escrita todos os dias, em cada vida que tocamos, em cada verdade que revelamos, em cada coração que ajudamos a curar. O sol se punha no horizonte, pintando o céu com tons de rosa e dourado, quando Helena subiu ao antigo escritório de Ricardo, agora transformado em um espaço acolhedor para reuniões da Fundação. Era o primeiro aniversário de Esperança, e a mansão estava decorada para uma celebração especial. No centro da sala, uma mesa antiga guardava o diário de sua mãe, a carta reveladora do pai de Ricardo e uma coleção crescente de histórias, relatos de pessoas que haviam encontrado força e recomeço através da Fundação Maria Campos. Mamãe! Laura entrou correndo, seus olhos brilhando de excitação. Todos já chegaram, e trouxe uma surpresa. A surpresa era um novo desenho, maior e mais elaborado que todos os anteriores. Nele, a mansão estava retratada não como era antes, sombria e imponente, mas como se tornara um lugar de luz, cores e vida. No jardim, dezenas de figuras pequenas representavam todas as pessoas que haviam feito parte de sua história de transformação. É lindo, meu amor. Helena abraçou a filha, emocionada. Não acabei ainda, Laura sorriu misteriosa. Falta acrescentar as novas histórias que vão chegar. Beatriz apareceu à porta, carregando uma pasta de documentos. E elas não param de chegar. 3 novas famílias nos procuraram esta semana, todas com histórias semelhantes à nossa. Helena desceu para a festa com Laura, encontrando o jardim transformado em um espaço mágico. Lanternas coloridas pendiam entre as árvores. Mesas estavam dispostas com flores e fotografias que contavam sua jornada, e no centro de tudo, um bolo decorado com o tema Esperança. Arthur estava com a aniversariante no colo, que ria e estendia os braços para todos que passavam. Maria, elegante em um vestido verde, conversava com algumas das mulheres que haviam encontrado apoio na fundação. É incrível como tudo mudou, Arthur comentou quando Helena se juntou a eles. Há 2 anos, quem imaginaria esta cena? As paredes sabiam, Laura declarou com sua habitual sabedoria, fazendo todos sorrirem. Elas só esperavam alguém corajoso o suficiente para mudar a história. A festa transcorria com uma alegria contagiante. Histórias eram compartilhadas, risos ecoavam pelos jardins e o amor preenchia cada espaço que antes abrigara medo e segredos. Quando chegou o momento de cantar parabéns, Helena olhou ao redor, seu coração transbordando de gratidão. Ali estavam todas as pessoas que haviam tornado aquela transformação possível. Beatriz, com sua determinação incansável pela verdade. Márcia, que encontrara a coragem de fazer o que era certo. Cecília, que nunca desistira de lutar pela justiça. E tantos outros que haviam se juntado à sua jornada. Antes de cantarmos, Maria tomou a palavra, sua voz forte e emocionada. Quero propor um brinde, não apenas à nossa pequena esperança, mas a todos que têm a coragem de acreditar em recomeços, a todos que transformam dor em força, medo em coragem e escuridão em luz. Enquanto as vozes se uniam para cantar parabéns, Helena sentiu uma certeza profunda em seu coração. Aquele não era um final, mas um verdadeiro recomeço. Cada história transformada, cada vida tocada, cada verdade revelada, era um novo capítulo em uma narrativa infinita de esperança e amor. O sol havia se posto completamente agora, mas o jardim brilhava com sua própria luz. A luz das lanternas, dos sorrisos, dos olhares de gratidão e da certeza de que o amanhã seria ainda mais luminoso. Laura, que observava sua irmã tentar apagar a velinha, com a ajuda de Arthur,
sussurrou para Helena. Sabe, mamãe, acho que esta é a melhor parte da nossa história. Qual parte, meu amor? A parte em que descobrimos que o final feliz é só o começo de algo ainda mais bonito. Helena abraçou suas duas filhas, sentindo o amor e a verdade que haviam conquistado com tanto esforço. A mansão dos Albuquerque, antes um símbolo de poder e opressão, agora era um farol de esperança. Um testemunho vivo de que o amor, quando alimentado pela verdade e pela coragem, tinha o poder de transformar não apenas uma família, mas gerações inteiras. E assim, sob o céu estrelado daquela noite especial, a história que começou com uma grávida determinada, cruzando os portões de uma mansão sombria, continuava a se desdobrar em milhares de novos começos, provando que o verdadeiro poder não está em impérios construídos sobre mentiras, mas nos laços de amor que nos unem e nas verdades que nos libertam.